Hello, oitavo ano, how are you? E aí, como é que vocês estão? Bom, semana passada eu deixei um tópico de pesquisa, espero que vocês tenham pesquisado, e agora a gente vai só dar um resumidão na pesquisa que vocês fizeram. O que a gente estava falando? A gente estava falando do presente simples. Galera, pra que eu uso o presente simples na língua inglesa? A gente vai falar da nossa rotina, do nosso cotidiano, as coisas do nosso presente. E aí, como é que é a regra para a gente desenvolver as nossas frases, os nossos textos, usando esse tempo verbal? Então, vamos escolher um verbo qualquer. Por exemplo, o verbo comer, certo? Então, o verbo comer, sem a conjugação, o que a gente chama na língua portuguesa de infinitivo, né? Por exemplo, comer, vender, partir, amar. Quando eles têm esses finaizinhos AR, ER e IR, o nosso verbo ele não está conjugado. É diferente eu dizer eu amar muito. Não, eu amar? Não, eu amo. I love, certo? Então eu preciso conjugar o verbo de acordo com o tempo que eu quero expressar. Se fosse no passado, eu amei. Se for no futuro, eu amarei. E por aí vai, certo? Então, vamos lá, eu falei o verbo comer, certo? Então, ó. To eat. Ok? Não sei como é que tá aí pra vocês. Seria EAT. To eat. O que vai acontecer? Quando eu vou conjugar o meu verbo em inglês, eu simplesmente vou retirar esse to. Esse TO, ele vai embora. E a gente tem o verbo eat. E isso vai servir para I, you, we e they. Eu, você ou vocês, nós, eles ou elas. Então, é muito fácil. Eu simplesmente vou pegar o nosso verbo e vou colocar aqui ao lado. I eat, you eat, we eat, they eat. Certo? Aí, a nossa regra diz o seguinte. Se nós estivermos falando de terceiras pessoas do singular, caramba, o que é isso? He, she e it. São as nossas terceiras pessoas do singular. Ela, ele e o it, ele ou ela, quando a gente está falando de um objeto, quando a gente está falando de um animal, certo? Então, ó. He, she, it. São as terceiras pessoas do singular. E aí a regra diz pra gente que essas palavrinhas, né, os nossos verbos, eles têm pequenas modificações quando estão acompanhando a terceira pessoa do singular. Com certeza vocês acharam isso na pesquisa. A gente vai sempre colocar, dependendo do final do nosso verbo, S, ES ou IES. Como assim? A gente vai começar pelo S. A regra geral diz, terceira pessoa colocamos S. Então eu digo, I eat, he eats. Vamos lá, outra folhinha. I eat, he eats. Só coloquei o S, certo? Aí, como toda regra tem exceção, nós vamos modificar para ES quando os nossos verbos terminarem com que letras, galera? S, SS, SH, CH, X, Z e a letra O. Quando essas letras aparecerem no final do nosso verbo, ele não vai ganhar S, ele vai ganhar ES. O verbo ir é um verbo que termina com a letrinha O. Então eu digo, I go, eu vou, ele vai, he goes.
Por que o verbo ganhou o ES? Porque ele entra nessa regra aqui. Ele termina com a letra O. I go, he goes. E aí, a outra regra diz o seguinte: verbos terminados em Y, e antes desse Y eu tenho uma consoante. Lembra? Então, eu vou colocar IS. O Y vai passear e no lugar dele entra o I, o E e o S. Vamos botar o verbo estudar. I study. Eu estudo. He studies. Ó. IS. Por quê? Porque aqui em cima eu tenho uma consoante e o Y. Certo? Bom, isso foi bem rápido porque vocês já pesquisaram a respeito, né? Quando a gente vai usar negativa e interrogativa, a gente precisa de duas palavras, que são os nossos auxiliares. Galera, o que um auxiliar faz? Ele ajuda, ele auxilia. Então, qual vai ser a função do e do does? Eles vão auxiliar a gente fazendo perguntas e fazendo a negativa. Na negativa, do not, does not. A palavra not é o que carrega a negatividade, certo? E na minha pergunta, eu vou começar com o do ou com o does, ou aquelas palavrinhas interrogativas, what, where, who, how, depende do que você queira perguntar, certo? Ok, galera, continuando, nós temos o seguinte: quando o do e o does aparecem nas nossas frases, por exemplo, aqueles verbos que ganharam S, ES ou IES na terceira pessoa, não é mais necessário. Todo mundo fica igual. A diferença é que o does, ele vai ser usado para he, she, it. Essas três pessoas ganham o does. A outra galera vai ganhar o do. São esses os auxiliares. Certo? E as nossas frases voltam à maneira que elas tinham sido escritas originalmente. Por exemplo, I do not eat vegetables. Ó, negativa, olha o meu verbo aqui. Eu não como vegetais. Vamos usar essa frase na terceira pessoa. He does not eat vegetables. Tem diferença? Olha o verbo. Eat, eat. A diferença tá aqui, ó. He does not. Por conta da presença do does, o verbo ficou sem o S. Não precisa. Se fosse, por exemplo, study, que ganhou o IES. I do not study. Eu não estudo. Shame on me. He does not study. Olha só. O verbo ficou exatamente igual. A diferença é que numa frase eu usei do, na minha outra frase eu usei does. Por quê? Porque uma tá falando de primeira pessoa do singular, que sou eu, e a outra tá falando da terceira pessoa, que foi o que eu expliquei pra vocês. He, she, it ganham o S. Quando o does aparece, esse S não é mais necessário. É como se eu dissesse a mesma coisa duas vezes numa mesma frase, e eu não preciso disso. Certo? A gente vai dar uma parada agora. Vocês vão ter exercícios para fazer na nossa página do Google Forms, do Google Classroom, tá? E pela que a gente está sabendo, em breve a gente se encontra em sala de aula, ok? Kisses, bye bye.